Será que toda ideia nova, toda evidência que é cabível de estudo ou de especulação ferem a razão humana, ou na verdade são simplesmente a melhor explicação que podemos ter para os mistérios e os enigmas da humanidade? Não que eles não sejam aceitos porque eles ferem a lógica, mas porque eles ferem o orgulho humano. Um dia, os nossos ancestrais também foram chamados de loucos porque queriam pegar as suas caravelas e ir em direção ao horizonte. Diziam que eles iam cair num penhasco, num desfiladeiro sem fim. No entanto, hoje também existem pessoas que querem barrar as nossas caravelas da imaginação, o que nós temos de mais precioso na humanidade. É o que fortalece toda a ciência, é o que faz o homem dar um passo à frente. Imaginar e fazer com que essa imaginação se torne real e se torne ciência. Será que aquilo que chamamos de razão não é, na maior parte das vezes, um orgulho disfarçado? O homem contemporâneo acha que nós já viramos a última página da história, viramos a última página das descobertas científicas, e de que nós somos seres especiais dentro deste planeta. Não somos seres especiais nesse planeta. Existem milhares de espécies tão especiais quanto nós somos. E também acredita que nós somos os únicos nesta vastidão do universo. Não, nós não somos os únicos. Esta é uma verdade que defronta com várias das realidades humanas, principalmente com o orgulho humano. Olá amigos, saudações a todos. O fato de crer na vida extraterrestre não me torna menos cético que algumas pessoas. Também não quero dizer que a imaginação seja elemento científico de análise, mas quero dizer que a imaginação seja a lenha que fortalece essa fogueira para que cheguemos aos elementos científicos, para que cheguemos às possibilidades. Mas a minha preocupação também é quanto ao ceticismo absoluto que vem contaminando as pessoas e confundindo quem tem uma mente científica a assumir novas possibilidades, assumir novas ideias. Precisamos também analisar até onde o ceticismo, ou o nosso ceticismo absoluto, não nos deixa compreender e avançar no entendimento das questões que trazem dúvidas a toda a humanidade. E questões estas que ainda são muitas. Nós ainda temos muitas interrogações a fazer. Nós falamos do dogmatismo, aliás, nós falamos dos religiosos e do seu dogmatismo exacerbado, que isso às vezes impede o avanço da ciência, impede o desenvolvimento até na cura de algumas doenças. Mas nós também temos que dar uma olhada para dentro do nosso ceticismo. Se o nosso ceticismo também não colabora em barrarmos o avanço de algumas pesquisas, avanço de algumas perguntas. Se e por quê? Será que essas duas pequenas palavras não fortalecem a curiosidade, não ajudam no desenvolvimento de novas pesquisas? Que me corrijam os cientistas, mas será que o nosso ceticismo também absoluto não permitir que analisemos evidências físicas e até empíricas
não nos retarde um pouco no desenvolvimento de algumas respostas? Será que as duas vertentes do ceticismo, que é o ceticismo filosófico e o ceticismo científico, não devam ser aplicados por nós com mais sabedoria? Será que o fato de refutarmos uma ideia sem nem mesmo analisarmos essa ideia também não nos torna tão ignorantes quanto o dogmatismo religioso? Essa semana vi um vídeo do Pirula falando de falseabilidade. Dê uma olhadinha no que o Pirula fala. Tem um amigo meu que foi numa benzedeira uma vez. Ele foi na benzedeira, a benzedeira discorreu o corolário da vida dele na frente dele. Isso é o que ele disse. Eu não posso provar que ele está falando verdade. Então, para mim, aquilo que ele falou não vale de nada. Agora, se isso acontece comigo, sabe, se uma pessoa que sabidamente não me conhece, que não tem nenhum vínculo comigo, nenhum contato comigo, acerta uma série de coisas sobre a minha vida pessoal, acertar mesmo, tá? Não tô falando de falar, um ente querido que se foi, não, isso daí é fácil. Tô falando de acertar quem é o ente querido, quando ele foi embora, como que foi, entendeu? O que ele falou, sabe? Esse tipo de coisa, né? E se por um acaso eu recebo uma mensagem dessas, indo numa dessas mulheres, ou homens, sei lá, enfim, dessas condições? Será que isso não mostra que tem alguma realidade por aí que a gente não conhece? Não precisa ser sobrenatural, não prova a existência de Deus, mas mostra alguma coisa que existe escondida por aí que a gente não conhece. Uma telepatia, talvez, a existência de vida após a morte, sei lá, espíritos, né, que não necessariamente tem a ver com a existência de Deus. Enfim, o que acontece? Se eu... Veja só, o ponto bacana desta fala do Pirula. Será que não existe por aí uma realidade que nós não conhecemos? Isso sim é uma mente científica, cética, sim, mas que abre possibilidades para novos conhecimentos. Será que não existe alguma coisa que não conhecemos? E isso nos leva a pensar que existem tantas coisas que ainda não conhecemos e que estamos rechaçando as ideias, eliminando a possibilidade de conhecer simplesmente pelo fato de que nós não queremos acreditar nisso. Acreditar não quer dizer que você tenha fé, que você ore por essas coisas, não. Acreditar pode ser a possibilidade de. Quando eu falo de extraterrestres, eu não afirmo que exista vida extraterrestre. Eu acredito na possibilidade, porque as evidências são muito fortes. Tá? Eu não consigo provar esta vida extraterrestre, mas um conjunto de evidências físicas e até empíricas, sim, existe a possibilidade de. Na história humana, todos sabemos que muitas das nossas invenções também foram rechaçadas e ridicularizadas por pessoas que eram céticas absolutas, né? Nós temos cientistas através da história que foram recebidos desta forma. Desde Galileu foi desacreditado, Michael Faraday foi desacreditado e chamado de charlatão quando disse que ele poderia gerar uma corrente elétrica simplesmente movendo dois ímãs numa bobina de fios. Santos Dumont foi desacreditado quando disse que poderia construir um aparelho que pudesse lançar voo. E assim é feito com a ufologia, quando alguma ideia ou alguma evidência é colocada. Como é que os sumérios, há 10 mil anos atrás, puderam descrever planetas descobertos pela nossa tecnologia só há 300 anos atrás? Por que é que a nossa tecnologia e a nossa humanidade teve este avanço espantoso apenas nos últimos 200 anos? Vocês já pensaram nisso? Nós tivemos 10 mil anos de história e nosso desenvolvimento máximo disso começou há 200 anos atrás. Será que nós não tínhamos pessoas inteligentes antes? É claro que sim. Essas e outras perguntas é que devemos usar com o nosso ceticismo. Essas e outras perguntas é que devemos abrir ao nosso desenvolvimento e abrir as nossas mentes. Meu nome é César e sim, eu acredito que possa existir vida extraterrestre.